Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TVJ São Tomé das Letras, o Joel, a Karen, é lá de São Tomé, pessoas que me assistem na YouTube também, meu Namastê a todos. Eu venho aqui para falar de uma coisa que eu considero uma novidade, pelo menos para mim é uma novidade. Eu achei que é um dado interessante em ufologia, porque a maioria das coisas que eu recebo todo dia casos, né? As pessoas vêm muito desesperadas falar, mas é sempre aquela coisa de exame médico. O ET entrou no quarto, tirou uma amostra de sangue, tirou uma amostra de cabelo, me levou para dentro da nave, me apalpou, isso, aquilo, entendeu? Geralmente o conteúdo é esse mesmo, né? E você não tem assim uma grande variante fora disso, né? Principalmente quando se fala de Gray, o Gray é bastante repetitivo na sua ação, né? Então, assim, eu nem vou ficar relatando pela milionésima vez. Um Gray entrou no quarto da fulana, de madrugada, palpou a barriga dela, tocou o seio, tirou uma amostra de sangue. Eu não vou falar isso porque quem está acostumado com ufologia está careca de saber. O David Jacobs, por exemplo, escreveu A Vida Secreta, A Ameaça, 2 livros que falam extensivamente disso daí, né, assim, a exaustão. O professor Mário Rangel escreveu livros sobre isso, entendeu? Outros pesquisadores escreveram livros sobre isso, que é meio assim, já coisa conhecida. Mas quando chega no âmbito da sexualidade mesmo, né, a gente sempre tem uma coisa mais interessante, uma coisa diferente nessa ufologia, né? Porque, por exemplo, você entra em 2 mistérios. Primeiro os ETs, né, a existência dos ETs, e depois as intenções dos ETs e o porquê deles buscarem sexo com o ser humano, né? Que deveria ser uma coisa estranha, porque você, por exemplo, você não vai na floresta procurar sexo com o leão, com o elefante. Quer dizer, você, se for um estudo puramente científico, é estranho o interesse sexual deles, né? No caso dos Greys, por exemplo, sempre parece uma coisa científica, sempre parece que eles querem mesmo fazer bebês híbridos. Então os Greys, eles estão sempre pegando pessoas, colhendo esperma e óvulos, levando a bordo de naves. Às vezes eles cruzam um híbrido com o ser humano, às vezes eles colocam o ser humano, tiram o sêmen ou o óvulo e põem numa incubadeira para misturar com o gene deles, criando uma raça que alguns chamam de Nakal, que seria a fusão do Grey com o humano, com o propósito de colonização, de produção de escravos. Tem toda aquela discussão. Mas é evidentemente uma coisa reprodutiva. Mas no caso dos reptilianos, né, a gente tinha dúvidas se, por exemplo, se o encontro com os reptilianos e humanos sexual, de natureza sexual, era por prazer ou por reprodução, né? Porque existem muitos casos. A pesquisadora Barbara Lamb, ela foi uma americana, ela é uma americana especializada em reptiliano, né? E no reptiliano o componente sexual é muito forte, né? Então, por exemplo, a questão do reptiliano desejar pegar... A gente tinha casos que eles pegavam meninas, né? Por exemplo, novinhas, e falavam que brincavam com elas a bordo da nave, levavam para a nave para brincar. E aí depois falava assim, numa certa idade: olha, agora você vai ser minha esposa, minha pequena esposa. E a mulher falava assim: não, mas eu não quero, eu tenho um marido na Terra, eu tenho um namorado na Terra. Ele falou assim: não, na Terra é na Terra, aqui é outra história, né? E aí e assim, por exemplo, existe também o famosíssimo caso, né? Esse sim ficou muito famoso, da Pamela Stonebrook. Pamela Stonebrook, que se escreve Stone mesmo, Stone, pedra, Brook, riacho, né? Brooke, Stonebrook, a Intergalactic Diva, cantora de jazz, que era uma mulher solitária na Terra. De repente ela começou a ser visitada por um macho reptiliano. Ela sentiu, no princípio, uma estranheza muito grande, um ser escamoso, muito gigantesco, muito forte, em cima dela, penetrando-a.
e ela sentia-se muito estranha, e ele falava assim, eu sou o seu marido, eu sou o seu verdadeiro marido, e ela falava assim, mas como que pode ser uma coisa dessas, né? E ele dizia assim, sim, eu sou o seu verdadeiro marido numa outra vida, né? Porque os extraterrestres falam muito em reencarnação, e aí ela se viu como uma extraterrestre, uma reptiliana, num planeta que estava em guerra, como os reptilianos costumam estar, e esse planeta foi, e essa comunidade reptiliana foi destruída nuclearmente, a vida naquele planeta foi destruída nuclearmente. Ela viu que ela segurava as mãos dos outros reptilianos, e eles sabiam que não havia mais tempo para fugir, então eles seguraram as mãos dos outros e corajosamente olharam para o cogumelo atômico que se aproximava, né, o vento nuclear que ia varrer, tirar a vida deles. Então ela viu a própria morte dela como reptiliana num planeta que estava sob ataque, né? E a morte heróica, brava dela como reptiliana, e todo o mérito dela, da bravura reptiliana, que os reptilianos valorizam muito a bravura, e então ela teve o direito de ser visitada na Terra pelo seu próprio marido, né? E segundo ela, o homem reptiliano, o macho reptiliano, o marido reptiliano é muito melhor que qualquer homem humano. Hoje em dia ela olha para um cara humano e fala assim, essa mixaria aqui não me diz nada, entendeu? Essa bobagem que você tem para me oferecer, entendeu? E ela acha que o reptiliano era muito mais sensual e muito mais gostoso e muito mais tudo, né? Então, não tinha nem termo de comparação. Só que, por exemplo, até agora, o que é interessante nessa história toda é que as pessoas me perguntavam muito sobre homossexualidade, né? Se existia homossexualidade reptiliana, né? E eu sempre tive intimamente, assim, certeza que sim, né? Mas, assim, eu não tinha ainda a prova, não tinha ainda o dado, né? Mas, de repente, começaram a surgir, entendeu? Porque conforme vai aprofundando, essa coisa da homossexualidade, ela tem um problema. No Brasil, as pessoas escondem muito a homossexualidade, né? Todo mundo é hétero, ninguém é gay, né? É muito difícil alguém se dizer abertamente gay no local de trabalho e tal. Hoje em dia, agora está melhorando, né? Mas até uns anos atrás era até uma coisa assim que você ia numa empresa e falava, os caras falavam, se você é casado, você tem filho, se você não era casado, você tem filho, você não era aprovado em empresa. Ainda não é em muitos lugares, né? Então tem aquela discriminação velada. Fala assim, não tem discriminação. Não tem discriminação o quê, né? Se você chegar num lugar e você não é admitido porque você é gay, então tem discriminação. Né? Assim como se você não for num lugar e não for admitido porque você é negro, teve discriminação. Né? Então, assim, você está mexendo, o preconceito está escondidinho ali no disfarce de uma pergunta inocente. Você é casado, tem filhos, né? Mas o que está por trás dessa pergunta, né? Quer dizer, saber se você é hétero. E aí teve um rapaz, eu vou chamar ele de Alessandro, tá? Um nome aí inventado. O Alessandro, ele reside no Nordeste, e ele começou a me contar que ele estava tendo umas experiências engraçadas, que tinham assim, estavam aparecendo uns seres, né? Inclusive eu vou ler aqui o original do Alessandro, entendeu? Para vocês, né? Ele está muito perturbado com a história toda, né? Eles eram fortes, com uma espécie de músculo, mas na verdade eram escamosos e verdes. Falavam coisas que eu não ouvia. Quer dizer, eles falavam telepaticamente. Você sente transmite mente a mente, mas você pode ter a sensação que eles estão falando e que você não está entendendo. Isso também acontece muito quando você é visitado por espíritos, né? Eles olham para você e você entendeu tudo, mas não ouviu nada. Né? Bom, até aí foi o primeiro encontro, não foi de natureza sexual. Mas já no segundo, eles traziam as semelhanças do primeiro, mas eles eram já com um corpo mais cinza e com músculos mais proeminentes. Eles me tocaram e fizeram uma estimulação sexual, que eu depois fui perguntar para ele que eles estavam masturbando a ele, né? 3 seres chegaram, 3 seres do sexo masculino,
chegaram para uma espécie de sexo grupal, onde eles começaram a masturbar o humano, o Alessandro, né? E eles começaram a brincar, essa brincadeira sexual, né? Porém, em determinado momento, era como se eles estivessem me colocando, me tratando como do sexo feminino. E isso me assustou e eu não queria, né? Aí eu falei assim, bom, mas como é esse tratando pelo sexo feminino? Quer dizer, eles começaram a se referir com ele como se ele fosse mulher, né? Garota, gostosa, bonita, gatinha, rabuda, sei lá, qualquer coisa dessa ordem, né? E aí eu falei assim, bom, aí eu tenho sou obrigado a te perguntar, você é gay? Né? Porque afinal de contas, você estava curtindo a parte da masturbação coletiva, né? Quer dizer, um ato homossexual também, né? E de repente, quando eles começaram a tratar você como garota, você não gostou. Aí ele falou assim, mas a minha sexualidade tem alguma coisa a ver? Eu falei assim, meu caro, claro que tem uma coisa a ver, né? Quer dizer, o assunto é sexo aqui, né? Ele falou assim, ele falou assim, ele falou assim, eu quero falar que eu sou ativo e não gosto de me ver na condição feminina. Quer dizer, o que eu entendi é que ele era homossexual ativo, né? Que penetra e não gosta de ser penetrado. Aí eu falei pra ele assim, bom, mas assim, o impulso homossexual tá lá, né? E eles chamaram você de mulher, talvez porque queriam dizer que eles iam te penetrar, né? E talvez na cultura deles o que penetra é o homem e o que é penetrado é a mulher. Isso tem a ver, isso faz todo sentido na cultura romana antiga. Na cultura romana antiga existia uma coisa assim, falava-se assim, fazer papel de mulher, quer dizer, o que era penetrado era chamado de mulher, né? Isso na antiguidade. Ele não era assim simplesmente homossexual passivo, ele era chamado de mulher, era mulherzinha, entendeu? Isso é muito comum também na cultura árabe. Algumas culturas mais antigas, né, fazem uma distinção entre o ativo e o passivo no ato homossexual, onde o passivo fica sendo chamado de mulherzinha, de fêmea. O Calígula, por exemplo, mandou castrar o namorado dele, que ele tinha, para que ele se tornasse heterossexual perante a sociedade, o que é ridículo, né? A gente na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise atual acharia isso um absurdo. Ele só simplesmente mutilou o namorado dele. Na verdade, ele continuava sendo homossexual do mesmo jeito, porque a relação era de cunho homossexual. Mas para garantir que ele não fosse penetrado, e isso talvez na cultura romana fosse desonroso, né? Então ele mandou castrar o amante, né? Mas quer dizer, então os reptilianos estavam lá tratando ele como mulher, chamando ele de garota, de gostosa e tal, e ele pediu para parar, falou que não gostou da situação e eles realmente pararam, entendeu? Eles não foram à frente nessa... Enquanto eles estavam tratando ele como um igual num episódio masturbatório, estava indo tudo bem. De repente ele sentiu que ele ia ser, vamos dizer, penetrado, né? Pelos reptilianos, ele não curtiu a ideia e pediu para eles pararem, né? Eles tinham eles acariciaram meu pênis, estavam me fazendo ejacular. Quer dizer, foi um sonho erótico. Aí eu perguntei para ele, perguntou assim para mim, qual é o propósito disso, né? Qual é o propósito disso? A gente pode dizer que é desejo sexual, e também a história de que os reptilianos se nutrem de determinadas energias. Nós, reptilianos, né, eu me incluo, se nutrem de certas energias, de energias emocionais humanas. Por exemplo, a raiva e a sexualidade, as energias do cérebro mais límbico, do cérebro reptiliano mesmo, do cérebro mais profundo. Os instintos humanos dão um certo kick, dão um certo... Entendeu? Então eu falei para ele que... Falei para o Alessandro, né, que a intenção desses reptilianos provavelmente não era exatamente penetrar
talvez o Alessandro, mas excitar, trazer algo diferente, ou chegar cruzar algum limite, né? Para atingir o máximo da sensação, porque, na verdade, os reptilianos, eles curtem muito o orgasmo humano. O orgasmo humano é muito intenso e dá para eles um grande kick, né? Dá para todo reptiliano puro mesmo, né? Não o caso meu reencarnado, que eu sou humano, né? Mas até numas, vai. Mas no caso do quem é reptiliano mesmo, né? Aquele orgasmo humano explode uma energia que os reptilianos com a sua telepatia sentem como uma onda muito gostosa, né? Então, eles estavam curtindo muito aquela situação. Não fazia diferença que fosse homossexual ou heterossexual. Ele falou assim, mas então por que eles estavam me tratando como mulher? Eu falei assim, olha, na minha interpretação, você talvez tenha o desejo escondido de que te façam, te tratem assim, né? Talvez você queira, no fundo, que alguém te faça isso, que alguém te penetre, alguém te chame de boneca, de não sei o que, entendeu? Pode ser uma fantasia muito profunda que você tem, né? E nem se dá conta, né? Que você não ousa fazer, mas eles sabem que você tem, porque eles podem enxergar a tua mente. Então, por exemplo, eles sabem o que tem na tua psique profunda, sabe que você gostaria de matar determinada pessoa, que você gostaria de fazer um sexo desse daquele jeito, porque o que é inconfessável para nós, aquilo que o ser humano não teria coragem jamais de admitir em público, para eles é transparente. Assim, tá, ele quer ser passivo, ele quer ser penetrado, ele quer ser, mas não admite, né? Quer se sentir mulher, entendeu? Né? Eu estou hipotetizando, né? Mas, assim, isso foi uma experiência de sexo reptiliano homossexual. Inclusive, seria muito interessante passar esse caso para Barbara Lamb. Eu não sei se a Barbara Lamb ainda está nativa, se ela está viva, entendeu? E se o Alessandro estava bastante tímido para contar isso daí, é natural, é compreensível, né? Eu acho que ele não gostaria de ir a público, muito menos... Mas, entendeu? Mas a Barbara Lamb também, tirando a Pamela Stonebrook, que assumiu e foi muito maltratada nos Estados Unidos por causa disso, inclusive, a Barbara Lamb sempre falava assim, o Mr. C, o Mr. B, quer dizer, ela colocava assim, o Mr. C, o Mr. A, o Mr. B, porque as pessoas não gostam. Na verdade, os reptilianos, né, eles fazem um sexo homossexual ou heterossexual com você, ou bissexual, sei lá, em função das tuas preferências, né? Eles sabem que você é homossexual e vem na forma de masculino. Manda o homossexual masculino deles, né? Ou ser masculino deles. E no caso, se for heterossexual, eles vão mandar uma fêmea deles para o homem. Para a mulher vai mandar... O que é mais comum? O mais comum são machos reptilianos que abordam mulheres humanas, talvez porque o orgasmo feminino seja muito, muito intenso, né? Quando a mulher tem um orgasmo, esse orgasmo é interno e esse orgasmo é muito forte. Ele pode ser muito mais pervasivo, muito mais profundo do que a ejaculação do homem, muitas vezes. Né? Eu acredito que a energia emocional liberada é muito grande, né? Tá? Mas é um caso muito interessante. Considero um furo, uma coisa bacana, tá? E acho que abre uma nova perspectiva de que os reptilianos, eles não têm o viés procriativo necessariamente, não. Entendeu? Que esse interesse deles é muitas vezes muito mais o prazer mesmo ou a energia que emana desse prazer. É que diz Timar, a energia que emana de todo o prazer. Tá certo? É isso aí, pessoal. Vamos pensar sobre esse assunto. Aceito interpretações e sugestões. Namastê, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico.